Como eu já colaborava na Folha de São Paulo e também no jornal O Estado de São Paulo, com artigos, geralmente artigos sobre questões raciais, eu resolvi enviar para o editor, primeiro o editor do Caderno Mais da Folha de São Paulo, o paper. Eu reescrevi o paper que eu tinha apresentado no Senum, eu reescrevi, dei o formato para ser publicado num veículo de grande mídia, que é diferente de um artigo acadêmico, né? Então eu reescrevi o paper e ofereci aos editores da Folha, no caso era o Caderno Mais, e do jornal O Estado de São Paulo. Os dois veículos competiam no mercado, né? Ofereci primeiro a Folha demorou em responder, aí depois eu ofereci ao editor do Estado de São Paulo, uma pessoa até que eu conhecia, um jornalista chamado Aloysio Maranhão, o artigo sobre essa temática, o mesmo que eu tinha apresentado aqui no Senum. O que aconteceu? Esse artigo foi publicado numa edição especial, um caderno especial, encartado na edição de domingo. As edições de domingo dos jornais, pelo menos era assim, na década de 90 até a década de 2000, era a edição de maior circulação, circulava 500 mil exemplares. Então, como o artigo era grande, o que foi que fez o editor? Ele encartou na edição de domingo um caderno especial, dizendo, eu acho que o título é exatamente isso, Indenização para os Sequestrados da África. O artigo ocupou do jornal O Estado de São Paulo num domingo, e isso provocou um grande impacto, porque o jornal circulava nacionalmente, né? As pessoas liam o jornal naquela época, jornal impresso, né? E essa ideia originalíssima causou um grande impacto, mas aí era só uma questão de um debate teórico. Nós precisávamos transformar esse debate teórico numa ação prática. Então, o passo seguinte ao debate teórico que já estava lançado, era organizar uma ação prática. Eu era estudante, correto? Fazia pós-graduação. Eu era membro do Núcleo de Consciência Negra na Universidade de São Paulo. Eu era coordenador executivo do Núcleo, NCN, lá na Universidade de São Paulo, né? Era um núcleo que reunia estudantes da USP, estudantes que não eram da USP, né? A maioria estudantes negros. Reunia também gente do sindicato, dos trabalhadores, lá da USP. Então eu propus uma reunião com o Núcleo de Consciência Negra e também com outros ativistas de movimentos negros diversos lá de São Paulo, né? Estudantes, ativistas de diversas entidades lá de São Paulo. Então convocamos uma reunião lá para o Núcleo de Consciência Negra na USP, um dia de sábado. E aí foi meia dúzia de pessoas lá, representantes dessas entidades. E aí, nesse momento, nessa reunião, eu argumentei, olha, a ideia é essa. Eu estudei isso, estou desenvolvendo isso, e nós precisamos dizer ao Estado brasileiro que nós somos credores e que o Estado é devedor da gente. Então a gente pretende organizar um ato. Essa reunião aconteceu aí no final de setembro, ou início de outubro, né? Logo depois que eu voltei do Senum para São Paulo. Então vamos organizar um ato e decidimos fazer um ato naquele 20 de novembro, né? Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia em que havia cobertura sobre a questão racial, e aí definimos o ato para a véspera do dia 20 de novembro, ou seja, para o dia 19 de novembro de 1993. Nesse período, entre essa reunião no Núcleo de Consciência Negra e o ato que ocorreria em novembro, dia 19 de novembro de 93, nesse espaço de tempo, juntamente com alguns colegas, nós dissemos, olha, nós temos que calcular o valor da dívida, ou seja, quanto é que o Estado nos deve materialmente, não é uma dívida moral, não. Qual foi o custo do trabalho escravo no Brasil? Essa foi a pergunta que nós fizemos, e aí passamos a fazer o cálculo.
Para produzir o cálculo, nós buscamos dados estatísticos do período histórico, né, da escravidão no Brasil, entre 1532 até 1888, né, e também dados econômicos. Procuramos lá na USP tinha um instituto famoso, que existe até hoje, né, a FIP, que é a Fundação de Pesquisa e Estudos Econômicos, que até faz índices, né, de inflação, essas coisas. E o núcleo, a sede do Núcleo de Consciência Negra era ao lado da sede da FIP. E sempre nós cruzávamos com os economistas da FIP, almoçávamos junto ali no restaurante da Faculdade da FEA, né, Faculdade de Economia e Administração.